Nós estamos entrando com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para pedir para interromper a votação dessa PEC aqui no Congresso Nacional, porque a gente observa pontos delas que são inconstitucionais, principalmente o que diz respeito ao que está no artigo 5º da Constituição, que fala sobre a igualdade de oportunidade, de condições para homens e mulheres, para brancos e negros, que é um dos principais itens que os partidos políticos descumpriram nessa última eleição, aliás, em todas as últimas eleições, e um dos motivos que deu origem para a PEC 9. Mas você sabe que ela não trata, além desse ponto grave, mas ela não trata somente disso, né? É uma anistia ampla, geral e restrita para todas as irregularidades identificadas nas prestações de contas. E tem coisas que são muito absurdas. Ontem mesmo a Folha de São Paulo noticiou que o antigo PROS, que acho que depois foi fundido ao Solidariedade, teve gastos com recursos partidários, recursos eleitorais, para realização de churrasco, contratação de garçom, reforma de piscina, de casa. Parece até engraçado, mas a gente está falando, na verdade, de recursos públicos, né? Que deveriam ser utilizados para impulsionar, por exemplo, candidaturas de mulheres e de negros, para aumentar quantitativamente e qualitativamente, né, a presença desses segmentos aqui no Congresso Nacional, mas que é uma farra geral com dinheiro público para poder, enfim, satisfazer a desejos e vontades de dirigentes partidários. Eles tratam os seus partidos como se fossem empresas, como se o dinheiro fosse deles, como se não tivesse regra nenhuma. Todos eles sabem quais são as regras antes de começar os pleitos eleitorais, não cumprem, e não cumprem porque sabem que depois vai ter uma autoanistia. É algo gravíssimo, assim, é por isso que a gente votou contra, obstruiu, está pedindo para o Supremo Tribunal Federal também intervir para interromper a votação e espera que ao longo da tramitação a gente consiga, ao menos, alterar o conteúdo dessa PEC, né? Porque a CCJ não pode ter modificações de mérito, né? É só se é constitucional ou não. E aí, quando tiver uma comissão especial ou mesmo em plenário, é possível de ter alterações. Eu espero contar com o apoio de mais pessoas, porque, Diego, não tinha outras mulheres deputadas, não tinha outros deputados também, deputados e deputadas negras fazendo esse debate. Soube, inclusive, que é por parte de pressão das lideranças partidárias, dos presidentes de partido, que não conseguiram nem ali, digamos assim, dar a cara à tapa para fazer esse debate. É um absurdo completo, mas eu espero que a gente tenha condições de modificar, né, ao longo da tramitação, ao menos. Deputada, esse caso realmente o princípio dessa anistia é uma coisa, a gente pode chamar de vergonhosa para o parlamento. Porque, para quem está vendo a gente entender, quer dizer, o parlamento vota lei que coloca metas de candidaturas femininas e apoio a essas candidaturas. Aí os partidos descumprem essa lei e o parlamento que tinha votado essa lei vota uma anistia para aquelas punições que ele mesmo tinha estabelecido para quem descumprisse as leis que ele criou. Assim, é uma lei que pega para um, pega ou não pega. Quer dizer, se eu quiser, essa lei vai valer, se não quiser, de repente o parlamento hoje vota uma lei que daqui a 4 anos, ou 3 anos, ou 2 anos, não, não vamos punir ninguém, e aí volta ao momento anterior e a punição não vale mais. A pergunta é a seguinte: o princípio dessa lei, como é que a senhora classifica a gravidade dessa votação de ontem e como é que foi a ação dos partidos de esquerda, a votação dos partidos de esquerda quanto a essa questão? É isso, Chico, eu concordo com você. Assim, os partidos eles não cumprem com a legislação que eles mesmos votaram, não porque não conseguem, porque não têm condições, mas é por uma opção política. Foi uma opção política não garantir recursos para essas candidaturas, porque sabiam depois que iam poder limpar a própria barra. Os únicos partidos que votaram contra, que obstruíram de algum modo, né, que registraram o seu voto contra, foram o PSOL e o Partido Novo, e alguns deputados independentes dentro das suas legendas. É,
O governo orientou e votou favorável à PEC. Enfim, não vou apresentar, né? Enfim, o PT, os demais partidos que sabem das suas próprias motivações, A senhora mas muito do está, que amparou o voto deles. desculpa, Ai, desculpa, decepcionada travou. com a posição de alguns partidos ali, por exemplo, que o pessoal está caminhando junto? Diego, não foi uma surpresa para gente, para falar a verdade, essa definição de voto, porque também não é a primeira vez que uma PEC sobre anistia aos partidos políticos aparece, né? Foi assim em 2021, foi assim em 2019. E nos dois momentos, os demais partidos de esquerda, que na época eram da oposição, não eram governo, também orientaram favoravelmente. E o pessoal, naquele momento, também votou contrariamente. Então, não apareceu para mim como uma surpresa. Agora, é claro que havia muita expectativa por parte de diversos movimentos sociais, entidades jurídicas, juristas que inclusive nos subsidiaram, né, ajudaram o pessoal na argumentação, na intervenção, de que outros partidos, principalmente partidos de esquerda, que também têm no seu estatuto, no seu programa, a concepção de que é importante apoiar mulheres, apoiar negros, de que existem desigualdades de condições e, portanto, as ações afirmativas são uma ferramenta fundamental. Aliás, é a melhor ferramenta que existe em qualquer país do mundo, cotas para garantir que, de fato, haja mais mulheres e negros no parlamento. Não chega a ser uma decepção, mas é um desalinho com a expectativa, né, que a sociedade tem de partidos que são comprometidos com essa pauta. Mas, como eu disse, a luta continua. Espero que na comissão especial ou em plenário a gente possa ter apoios de outras deputadas, de outros partidos, também na obstrução ao conteúdo que essa PEC apresenta. Ela é um retrocesso. A gente teve muitas conquistas na sociedade brasileira, que gradativamente foi possibilitando, aos poucos, a presença de mais mulheres e mais negros no parlamento, que ainda é insuficiente, justamente porque os partidos não cumprem com as regras. Se cumprissem, a gente não teria só 91 mulheres, muito provavelmente, nessa legislatura. É a maior da história, porque houve regras, mas foi aquém do que poderia, justamente porque as regras não foram totalmente cumpridas, né? Se me permitem aqui, a gente falou tanto em estelionato eleitoral durante a eleição, me parece que é um caso aí claro, né? Porque muitos partidos vendem um discurso de que estão ali na luta antirracista, né? Que são ali compostos por mulheres, que apoiam as causas das mulheres, mas na hora de votar, votam assim, ou seja, contrário àquilo que eles mesmos dizem, né? Uma forma de estelionato eleitoral também, no meu ponto de vista, pelo menos. Não sei se a senhora concorda, deputada. Pois é, Diego, e se você por acaso não conseguiu cumprir com alguma regra, tem as sanções previstas, né? Sanções financeiras, ou seja, devolução de parte dos recursos, quando tem, às vezes, processos judiciais específicos, a cassação de mandatos, cassação de chapas, ou seja, você não conseguiu dar conta daquilo que era previsto, tem sanção. É assim que funciona em qualquer competição que você vai entrar. Tem regra para o jogo, se as regras não são cumpridas, tem sanções. Tem regras eleitorais, você não conseguiu por X, Y motivo cumpri-las, ou porque não quis, como eu disse, eu acho que a maioria dos partidos tem isso como opção política, mas tem que ter sanção. Aí você não cumpre, você abre mão de qualquer punição que possa haver, isso é um escárnio, né? Um escárnio com a sociedade, com a nossa própria atividade legislativa, e um escárnio com as mulheres e com a população negra do país, que, repito, é muito subrepresentada. No que a pauta sobre população negra eu não tenho de cabeça, mas de mulheres, a gente é a lanterninha da América Latina, o Brasil, e no mundo inteiro, tá, se eu não me engano, na 130ª posição. Está atrás de países como, por exemplo, a Arábia Saudita, que todos sabemos viola, né, direitos das mulheres, enfim, as violenta. Então, é esse o peso da importância do que foi aprovado hoje, sabe?